Erros mais caros da história. Sabe aquela decisão errada que te leva a se arrepender depois, ou por vergonha ou por prejuízo causado? E isso é até comum de acontecer por desatenção, ou fazer as coisas de forma precipitada. Mas há situações gravíssimas que entraram para a história, com erros e prejuízos astronômicos. Eu sou Inácio Miranda e vou te mostrar alguns dos erros mais caros da história. E para evitar o erro, já curte logo o vídeo e se inscreva no canal e vamos nessa! Bairro do Pinheiro. Esse aconteceu em Maceió, no bairro do Pinheiro, e atingiu os bairros em volta também. O incidente foi em 2018. Durante a noite, os moradores começaram a sentir tremores de terra. Quando acordaram, muitas casas estavam com rachaduras e, para piorar, elas estavam aumentando. A situação foi piorando e eles foram obrigados a abandonar suas casas. E se você está pensando que não tem esse tipo de tremor no Brasil, exatamente por isso que esse fato está na nossa lista. Perto do bairro do Pinheiro existia uma exploração de sal-gema realizada pela empresa Braskem. A empresa fez algo errado com os cuidados na exploração e isso desestabilizou o subsolo, o que levou aos tremores. Mais de 75 mil pessoas foram afetadas. A empresa teve que desembolsar mais de 3 bilhões para indenizar os moradores. Foi um erro bem caro, principalmente para os moradores que tiveram que abandonar suas casas. Hoje o local se transformou em um bairro fantasma. One Apples. O transporte de cargas é feito geralmente em containers e dentro de navios. Eles são gigantes, com até milhares de containers. São muitas toneladas e é muito container. É assim que chegam as nossas compras da China. O navio One Apples é um deles. Ele é imenso e pertence ao Japão. Tem 364 metros de comprimento e 51 de largura. Olha quanto container cabe nesse navio. Ele carrega 14 mil containers de 6 metros. É muita coisa mesmo. No mês de novembro de 2020, ele estava fazendo uma viagem de Yantian, na China, para Long Beach, nos Estados Unidos. Alguém falhou na hora de empilhar os containers e quando o navio passou por uma tempestade, eles começaram a cair. Muitos containers caíram no oceano e vários outros ficaram completamente destruídos. Foram perdidos ao todo 1.900 containers. O prejuízo foi de mais de 200 milhões de dólares. É muita coisa perdida e destruída. E espero que ninguém tenha se machucado. A praia sem sol. O nome já é bem desconfortável. Uma praia sem sol é algo difícil de aceitar. E é em uma região muito conhecida, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Lá é lindo, um destino turístico muito desejado. O que aconteceu? A cidade se desenvolveu muito, com enormes edifícios na orla da praia. E com isso não foi planejado da forma certa. Antes das 14 horas, a sombra dos prédios invade a praia e tira todo o sol. Assim, a praia recebeu o apelido de Praia Sem Sol. A prefeitura está tentando melhorar a situação, aumentando a praia. Eles utilizaram uma estrutura tubular de 2,5 km. Eles pretendem aumentar a praia de 25 para 70 metros. A areia está sendo retirada de uma ilha. A ideia é que o sol dure mais tempo na praia. Espero que isso tenha sido planejado com todo o cuidado possível para não trazer um erro posterior. Burj Al Babas. E os problemas com construção não param. O Burj Al Babas foi criado para ser o complexo turístico mais luxuoso da Turquia e talvez um dos mais luxuosos do mundo. O investimento inicial foi de 200 milhões de dólares. A construção se iniciou em 2014, mas em 2018 a empresa declarou falência. É bem bizarro isso. Eles já tinham construído 537 castelos e estavam com mais de 736 em construção. Foi um erro de cálculo bem grave. A empresa não consegue pagar as dívidas. Só que tem um detalhe, se eles venderem 100 castelos, eles conseguem pagar toda a dívida. Mas com a construção parada, a empresa com falência declarada e as obras se deteriorando, talvez isso não aconteça. Um local
Pensado para ser uma cidade com cara de filme de fantasia, se tornou uma cidade fantasma. Que prejuízo. Alasca. Até 1870, o Alasca pertencia à Rússia e não aos Estados Unidos, mesmo sendo conectado à América do Norte. Só que ele era muito longe da Rússia e considerado por eles como um deserto de gelo. O território tem um pouco mais de 1.600.000 km² e foi vendido aos Estados Unidos. E o preço não foi muito alto, foram 7,2 milhões de dólares. E isso foi tão barato e pareceu tão estranho que a negociação foi batizada de A Loucura de Seward, porque ela foi conduzida pelo secretário norte-americano William Henry Seward. Acharam que comprar o Alasca seria uma burrice. Só que isso foi um grande erro para a Rússia, porque pouco tempo depois se descobriu muito ouro no Alasca, o que gerou até uma corrida para a mineração. E na década de 30 foi descoberta uma enorme quantidade de petróleo, o que o tornou ainda mais valioso. Para ter uma ideia, o PIB do Alasca é de mais de 40 bilhões de dólares, ou seja, os Estados Unidos lucraram por ano um valor milhares de vezes maior que o que pagaram pela região. A Rússia deve ter ficado muito arrependida. Bitcoins. Imagino que você já ouviu falar neles. Há muitas propagandas de cursos e aplicativos que te prometem enriquecer com bitcoins. E para ser sincero, quem comprou bem lá no início realmente ganhou muito dinheiro. Vamos ver o exemplo do programador Stephen Thomas. Ele comprou cerca de 7.000 bitcoins em 2011 e hoje essa quantidade de bitcoins vale mais de 1 bilhão de reais. Mas é agora que vamos ver o grande erro. Ele guardou a senha da sua carteira de bitcoins em um papel e perdeu. Imagina isso, perder a senha de mais de 1 bilhão de reais. Ele tem apenas 3 chances de tentar a senha, já usou uma, só faltam 2. E se errar, ele perde tudo. Isso que é erro caro, perder a senha de 1 bilhão. Citigroup Center é um prédio enorme, um ícone em Manhattan, Nova York. Ele tem 278 metros de altura e é sustentado por longas colunas que parecem pernas compridas. Ele foi planejado assim porque pediram para manter a igreja luterana de São Pedro no mesmo local. E por isso eles fizeram ele sobre a igreja. Uma estudante de engenharia que era fascinada pelo edifício decidiu estudar as suas estruturas e percebeu algo bem perigoso. A estrutura não era muito estável e se o prédio caísse, ele faria um efeito dominó, derrubaria um monte de coisa à sua volta. Ela entrou em contato com o engenheiro responsável e ele assumiu o erro, mas eles precisaram fazer obras de reforço às pressas, já que um furacão passaria em breve por ali. Que perigo eles correram, hein? Mas acabou dando certo e nenhuma tragédia aconteceu. Piscina de luxo. Ela era uma piscina de luxo com 25 metros de comprimento, um projeto lindo que deixou o prédio muito valorizado. Lógico, por que não morar em um condomínio com uma piscina de luxo? Ela foi feita no Espírito Santo, em Vila Velha. Mas no dia 22 de abril de 2021, o fundo inteiro da piscina desabou. A água inundou toda a garagem. Foi uma loucura. Colocaram um vídeo na internet da hora em que o fundo da piscina desaba. A parte feliz é que ninguém se machucou. Só mesmo o fundo desabou sem ninguém dentro na hora. Os engenheiros que avaliaram o estrago estimaram o conserto em mais ou menos R$1 milhão. Um erro bem caro, hein? Lamborghini alagada. Esse prejuízo foi causado pela chuva. Foi em São Paulo, quando uma chuva muito forte causou várias enchentes. Um dos lugares que encheu foi o estacionamento de um prédio. Todos os carros ficaram alagados, inclusive um Porsche de R$800 mil e uma Lamborghini de mais de 1 milhão. Na verdade, o prejuízo somando o valor de todos os carros passou de 100 milhões de reais. Mas tudo bem, carros têm seguro. É aí que entra o erro. A Lamborghini Huracan modelo 2015 não tinha seguro. Quem compra um carro de mais de 1 milhão e não faz seguro? Dizem que ela estava sendo preparada para ser modificada. Os donos iam aumentar a potência para leiloar. O dinheiro seria doado para instituições de caridade para crianças.
ela não deu perda total, foi possível reformar, mas isso custou muito caro, os proprietários não divulgaram o valor. Violão raro. O filme Oito Odiados tem um elenco sensacional que inclui o ator Kurt Russell e a atriz Jennifer Jason Leigh. Não sei se você assistiu o filme, eu indico, mas vamos aos detalhes. Em uma cena, o personagem Kurt fica bravo e pega o violão que o personagem de Jennifer estava tocando e o destrói, batendo em uma coluna de madeira. Até então tudo ok, ele fez a cena do jeito certo. Sim, o erro foi a equipe de produção, a equipe de arte contextualizou o filme com muita precisão. Ele se passava no Velho Oeste e eles usaram um violão raro, que era uma peça de museu fabricada em 1870. Ele era muito valioso, a produção trocaria o violão antes da cena, mas se esqueceu. O ator não sabia e o arrebentou todinho. Na cena, a reação da atriz foi real, porque ela sabia que ele estava destruindo um violão histórico. Que loucura! Eles tiveram que indenizar o museu com $40 mil. E aí, já cometeu algum erro que te deu prejuízo? Me conta aí nos comentários, mas para não correr o risco de errar, curte o vídeo e se inscreva no canal. E olha aí outros vídeos nossos que são incríveis. Que tal pularmos para um deles agora? Vamos nessa? Bora lá!